E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha aí de história. A gente vai começar esse capítulo novo, tá? Essa apostila nova aí, o segundo volume. Esse conteúdo está na página 2 a 5, tá? A gente vai introduzir aí como que foi que o iluminismo chegou à América. É muito importante esse conteúdo. A gente até falou nas aulas anteriores, né? A partir da Revolução Francesa, dos ideais iluministas, que eles iam chegar em outros lugares do planeta, que isso ia, né, modificar totalmente a sociedade da época. Então vamos ver como que essa influência, como que chegou essa influência, né, como que essa galera, como foi difundida esses ideais iluministas, como que essa galera recebeu, né, essas ideias, como que foi, da onde surgiu, que parte econômica ali, né, que parte que pegou essas ideias e trouxe, e vamos ver o que aconteceu aí, né, durante esse período. Vamos lá. Gente, lembra que a gente estava falando, né, dos iluministas, os principais iluministas, as ideias anti-absolutistas, né, a questão da liberdade de comércio. Essas ideias, gente, vai chegar até o Novo Mundo. O que é esse Novo Mundo? A parte da América. A gente está aprendendo ali o continente americano em geografia, tá? A América significava um novo mundo, porque ela não era habitada por esses povos da Europa. Claro que tinha gente morando lá, você sabe que os indígenas já moravam lá e tudo mais. Só que para essa galera era chamada de Novo Mundo e esse Novo Mundo deveria ser explorado. Então a gente tem aí uma diferenciação, né, desse olhar de Novo Mundo, se esse território ele vai ser explorado como colônia de povoamento ou de exploração. Só que durante essa época da colônia aí, né, essas colônias americanas, que a América é todo o continente, não só Estados Unidos, existiam umas elites coloniais, né? Uma galera que tinha um poder financeiro, um poder, né, político, poder econômico, que moravam ali, né? Eram famílias ricas, né? Que estavam ali, a primeira geração das famílias, e elas tinham umas preocupações, né? Onde eu vou colocar os meus filhos para estudar? Se aqui nessa colônia onde eu vivo, né? No caso do Brasil, dos Estados Unidos, né? A gente tem uma característica ali no Haiti também que é importantíssimo. Só que aí, tá, eu tô vivendo nesse lugar, eu vim aqui explorar esse novo mundo, quero uma nova vida, só que aqui não tem universidade, né? Portanto, que no Brasil a primeira coisa a se construir foi prisões, né? Já nos Estados Unidos se pensou, né, numa universidade só que um pouco mais para frente, mas vamos pensar no mundo colonial mesmo, não tinha ali aonde essa galera, né, levar os seus filhos para uma universidade. Então, essas famílias ricas levavam os seus filhos para estudar na Europa. O que estava acontecendo na Europa, gente? Lembra que a gente falou do iluminismo, as revoluções burguesas, né? A revolução industrial, aí teve a revolução francesa. Então, essas ideias já estavam ali, ó, efervescendo. Nessa época, gente, não tinha internet, então não tinha como mandar um WhatsApp, eu aqui na colônia do Brasil, mandar um WhatsApp para alguém que estava lá na França, para lá na Inglaterra. Não tinha como, né? Porque não existia isso, não existia esse conceito, não existia nada. Então você teria que estar vivenciando, tá indo para lá, né? Vivendo o que está acontecendo com essas ideias, aquela efervescência, o que estava mudando no ideal das pessoas, para trazer para cá. Então, essa galera ia estudar fora, né, os filhos da elite, ia estudar na Europa, recebiam essas influências iluministas, eles liam os livros dos iluministas, né, e eles falavam, não, isso é real, isso a gente vai ter que emancipar esse lugar, eu acho que para ir para frente, né, a gente tem que ter um autogoverno, tem que ser anti-absolutista, não tem que ter um rei no governo. Então essas ideias ficaram efervescendo na cabeça da galera. Então essa galera vinha para cá, de volta para as colônias, né, de volta para o Brasil colônia, ou Estados Unidos nas 13 colônias, e traziam essas ideias, né, e a elite ficava, eu acho que isso é bom para mim também, né, eu acho que isso é bom, né, ter uma liberdade de comércio, porque ficavam muito presos ali na questão, né, dos reis que queriam, né, mandar em tudo, ser absolutos. Então essas elites viram com bons olhos nessas ideias iluministas. E além do mais, essas ideias também agradavam, né, o povo, né, os escravos, porque tinham muitos iluministas ali que eram contra a escravidão. Então, meio que aglomerou todo mundo pensando nesse ideal aí de liberdade, tá? Além do mais, além desses estudantes que iam para fora estudar na Europa e voltavam para cá com essas ideias,
a gente também recebia alguns imigrantes, né? Então a galera que já estava vivendo lá falava, eu preciso de um local bacana para mim viver com a minha família e eu vou pro Novo Mundo, né? O Novo Mundo estava em evidência, aqui era o Novo Mundo, todo mundo queria vir para cá, né? Conquistar novas terras, formar família. Então essa galera vinha para cá já com esses ideais iluministas, né? Que aqui era uma coisa retrógrada, né? Ninguém podia pensar tanto assim. E lá tava com aquela efervescência cultural na questão do iluminismo, tá? Anti-absolutismo, totalmente a favor da liberdade, né? Esses ideais aí foram totalmente responsáveis ali para a Revolução Francesa, no ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então a gente vai ter essa influência aí nas questões, né, de emancipar o seu território. Então a gente vai ver também depois, o próximo capítulo é somente de independência dos Estados Unidos, como que eles foram independentes, né, receberam esses ideais e têm esses ideais até hoje, inclusive. Então a gente foca nisso, tá? Como essas colônias americanas que possuíam suas elites, que mandavam seus filhos para estudar fora, recebiam essas ideias iluministas, tá? A favor da liberdade de comércio aí e anti-absolutista, tá? Então são dois ícones aí responsáveis por trazer essas ideias, que seriam esses imigrantes europeus, direto da Europa ali, e esses jovens que iam estudar para a Europa, tá? Estudando na Europa e traziam livros, inclusive, para o Brasil e para as colônias ali da América do Norte, tá? Vamos lá. Conheça um pouco alguns homens que viviam nas colônias americanas e foram influenciados pelos ideais iluministas. Gente, esse Benjamin Franklin, ele tá em todos, ele era o cara. Porque além de ele ser esse cara com pensamento iluminista, ele foi jornalista, cientista, tipo, ele era um cara completo, né? Então a gente até, não sei se vocês acompanham algumas páginas de filosofia, páginas até de pensamentos positivos, assim, esse cara tá lá, porque ele era um grande pensador da época, né? Ele é considerado aí um pai da pátria dos Estados Unidos, ele foi um dos fundadores, né? Ele participou ativamente aí da independência dos Estados Unidos, ele era o cara e continua sendo o cara aí de referência, tá? Em notas aí de dólar, tá? Então, o Benjamin Franklin nasceu em Boston, né? Que era então colônia inglesa na América e participou ativamente do processo de independência dos Estados Unidos. Os estadunidenses consideravam um dos pais da pátria, os pais fundadores da nação. Foi jornalista, cientista, editou livros, participou da fundação de universidades, bibliotecas públicas e hospitais nas colônias inglesas. Seu nome é lembrado também por ter desenvolvido o para-raio e a lente bifocais. Não, já não estava bom, né? O cara ser um grande pensador, um cientista, ele inventou aí a questão do para-raio e as lentes bifocais. O cara era um gênio. Então ele foi considerado um dos pais da pátria aí dos Estados Unidos, tá? Lembrando que os Estados Unidos ele era uma colônia da Inglaterra, por isso que a gente chama colônias inglesas, por isso que eles falam inglês, porque os Estados Unidos eram as 13 colônias da Inglaterra. Mas como a gente já falou em algumas aulas anteriores, os Estados Unidos eles tinham uma mentalidade diferente das colônias do Brasil, porque lá era uma colônia de povoamento, então tinha, né, a questão de fazer famílias, de povoar, criar escolas, né? Já no Brasil, a primeira coisa que se fez foi criar uma prisão, né? E explorar tudo que tinha lá e levar para Portugal, né? As riquezas que tinha no Brasil eram exploradas e levadas para Portugal. Então, é uma colônia de exploração. Você vai explorar o Brasil para levar essa riqueza para Portugal. Já aí, não, a galera já chegou juntando com os dois pés, assim, e quero fazer uma nação, um novo mundo. Ideia de novo mundo mesmo. Então, Benjamin Franklin foi um cara aí que ele fez tudo. Ele é um grande pensador e aí os caras consideram ele o pai da pátria aí. E ele era um dominista, né? Ele levou essas ideias aí para os Estados Unidos, né? Aí a gente vai ter alguns pensadores também no Brasil, gente importante também, né? Cláudio Manuel da Costa, jurista mineiro, envolveu-se em um movimento denominado Conjuração Mineira. Esses movimentos específicos do Brasil, vamos ver um de cada, devagar, para entender como que foram os movimentos
Porque imagina a galera que morava na colônia no Brasil, que era uma colônia explorada, e a galera ia estudar na Europa e trazia essas ideias para o Brasil, cheio de escravos, cheio de loucura. Então, é muito importante estudar cada movimento brasileiro, né? E um deles é a Conjuração Mineira aí, para entender como foi que essas ideias chegaram aqui, até a gente conseguir ter a nossa independência, né? Então, esse cara ele visava libertar a capitania de Minas Gerais, ainda que o Brasil também era dividido em capitanias hereditárias, né? Ele estudou na Universidade de Coimbra, traduziu 2 obras do Adam Smith, cara sensacional, sendo com isso fortemente influenciado pelo pensamento liberal. Cláudio era um homem rico, dono de terras, amigo de escultor e o arquiteto Aleijadinho. Mano, o cara era referência, sabe? Referência mesmo. Pra gente, hoje, a gente imagina conversar com os caras pessoalmente, mano. É referência total. Após a revelação dos planos dos conjurados, foi preso e depois encontrado morto em sua cela. Até hoje não se sabe se foi suicídio ou assassinado. A gente não sabe, né? Na historiografia a gente não sabe a real que aconteceu. Porém, se tratando de Brasil, a gente já sabe que pode ter sido muito bem um assassinado, né? Pode ter sido assassinado pelos opositores, pela galera que não curtia essas ideias perigosas, né? Então, a Conjuração Mineira também foi um fator aí de rebeldia da galera, é algo que a gente vai estudar mais pra frente. A gente só tá falando agora dos ícones, né, dos homens aí à frente nessa questão do pensamento liberal e iluminista, tá? O cirurgião e político baiano Cipriano Barata. Gente, ó, Cipriano Barata, esse cara também é muito importante na história do Brasil, tá? Ele estudou medicina também em Coimbra e foi influenciado pelas ideias iluministas. Ele também se impactou aí com as ideias, né, do iluminismo. Ele foi um líder revolucionário da Conjuração Baiana, que foi uma outra revolta também, vamos estudar. E depois da Revolução Pernambucana de 1817. O cara participou de tudo, velho. Caracterizado como os maiores defensores da independência do Brasil. O cara, tipo, ele vestia a camisa, cara. Ele sim vestia a camisa na independência do Brasil. E ele era um iluminista, assim, de coração. E vai ter essas 2 conjurações aí, importantes aí na história do Brasil, que também vamos estudar. Entendeu o que foi? Ele também foi preso, né? E ele ajudou a fundar aí jornais, né, no Brasil. A questão jornalística no Brasil é importantíssima também nesse período. Porque quem difundia essas histórias nos jornais, distribuía pra galera, mano, era tipo assim, visado mesmo, né? E aí, ele inclusive depois, foi preso diversas vezes por divulgar suas ideias em vários jornais que ajudou a fundar, inclusive depois da independência do Brasil. Então ele esteve presente, pelo menos aí, pra ver o circo, né? O circo pegou fogo e ele viu que deu certo. Pelo menos ele estava presente aí nessa situação. Mas também o Cipriano Barata é bem importante esse nome, vocês guardem esse nome, tá? Na história do Brasil. E a gente também tem o Mariano José Pereira da Fonseca, filósofo político carioca, que viria a ser o Marquês de Maricá. Esses marquês do Brasil, né? Também formou-se em direito na cidade de Coimbra. De Coimbra era o foco dos iluministas, né, velho? Coimbra só tinha iluminista lá, a galera muito louca, anti-absolutista, né? A galera tava focada só em pensar e estudar isso, e ler sobre isso, né? O movimento de intelectuais que... peraí. Ao voltar para o Brasil, ingressou na Sociedade Literária do Rio de Janeiro, organização secreta, mano. Se a gente tem uma sociedade literária e é uma organização secreta, que você tem medo do governo, que era monarquista na época, e supostamente conspiravam contra um governo. Sob essa posição, foi preso, tá? Por ordens do vice-rei do Brasil, o Conde de Resende, pelo amor de Deus. Depois de ser libertado, assumiu vários cargos públicos. Então esse cara também foi importante aí, ele foi organização secreta e tudo mais. E essas revoltas aí, essas conjurações, a gente também vai ver um pouquinho mais pra frente. A gente voltou à questão do iluminismo, de saber como foi, né? De como que chegou aqui, gente. É muito básico entender isso. Na época não tinha internet, então você tinha que ter, né? Tinha que ter essa influência pessoalmente. Ou você ia estudar fora, ou você conhecia um imigrante que chegava aqui e te falava que deveria ser assim. Só que, né, quando a gente vai mexer no status quo, né?
as pessoas estão acostumadas. Ah, eu tô vivendo assim, tá bom pra mim. Então, né? Então, às vezes essas ideias não eram bem recebidas, principalmente aí os governos que não gostavam, né? Essas ideias transformadoras da época. Hoje parece que são ideias tão comuns no nosso dia a dia, mas para essa época era um outro tipo de governo, gente. Era uma outra coisa, tipo, é radicalizar mesmo, mudar tudo, né? Era uma mudança sensacional. Então, é importante entender como que foi, né, que essas ideias chegaram aqui, como que o globo, apesar de ser muito grande, ele conseguiu influenciar, né, uma ideia move o mundo, por isso que a gente fala, ideias movem o mundo. Uma ideia de um certo, né, grupo intelectual ali que não tinha necessariamente vontade de transformar o mundo todo, né? Foi que nem aqui, o movimento intelectual do século XVIII, tá? Ele inspirou esses colonos, eles não tinham esses ideais quando fundaram, né, esse movimento, né? Então é esse contato aí entre a metrópole, né, e a colônia. Metrópole, Portugal, colônia, Brasil. Metrópole, Inglaterra, colônia, Estados Unidos, né? Favoreceu o conhecimento, a troca de conhecimento mudou tudo, tá? E teve inspiração aí dos colonos a desejar a fim da exploração colonial, porque a colônia, gente, era exploração, sabe? Então tinham que mudar isso e usaram aí, né, se inspiraram nesses ideais iluministas aí para mudar. Então a gente tem os principais atores aí, que eram os filhos de colonos e os imigrantes / viajantes. Então foram esses dois ícones aí que fortaleceu esses ideais, que fez essa troca aí, né, de culturas, de livros, de vivência, que fez efervescer a questões aí das revoltas, de pensar como mudar. Foi essa galera, tá? Filhos aí, né, da elite, que tinha um pouco mais de conhecimento, a população pobre não tinha acesso, né? Por isso que eu vou falar, então vamos referenciar os ricos da elite. Não é bem assim, porque esses jovens tinham, né, acesso, os pobres não tinham, e tinham os escravos, que eram uma classe mais oprimida ainda. Então, ainda bem que tinha um pessoal assim pensando, né, como mudar essa realidade. Então a gente termina essa aula aqui, a gente vai voltar para falar mais de iluminismo, vai ser 2 capítulos para frente falando nesses ideais, porque foram importantes tanto as ideias iluministas quanto a Revolução Francesa. A Revolução Francesa também foi um marco. E quando a galera começou a cochichar de Revolução Francesa para cá, na América, no Novo Mundo, todo mundo falou: Meu Deus, cara, transformou tudo, mudou tudo, a gente vai ter que fazer isso aqui. Então, mudou tudo, gente, mudou tudo, foi revolucionário, né? Por isso que a gente chama de revolução. Então, essas independências aqui foram marcadas, foram influenciadas diretamente por esses pensamentos, tá? Então, a gente vai focar bastante, vai ter muita coisa para falar disso, então essa é uma aula de introdução, né? Então, qualquer dúvida vocês podem chamar, pode estar perguntando. É isso, falamos um pouco de... A gente voltou a falar um pouquinho de iluminismo, né? Para voltar, a gente falou um pouquinho no bimestre passado, já faz um tempo, então a gente voltou a falar e falou desses carinhas ícones aí, esses carinhas sensacionais, né, que foram ícones, né, das independências emancipatórias de cada colônia. Então a gente volta a falar no próximo aula, tá? Até a próxima, gente. Obrigado.